graça, quarta-feira, mais um dia lindo e abençoado que estamos aqui para o nosso projeto 150 Salmos e hoje meditando no Salmo de número 81. Hoje vamos falar aqui sobre louvor e obediência a Deus, é uma palavra de exortação. Louvor e obediência a Deus. E eu já quero aí agradecer por você estar aqui comigo, agradecer pela tua presença, pela sua companhia. Estou muito feliz em ter você aqui comigo no meu canal. E se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, te convido a se inscrever no meu canal. Ativa o sininho, que assim você vai receber as notificações. Deixa o seu like, comenta, compartilhe esse vídeo, seja a voz de Deus aqui na terra. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, que seja uma quarta-feira abençoada, que nós estamos aqui já começando da melhor maneira possível. Estamos iniciando o nosso dia meditando na palavra de Deus, estamos iniciando o nosso dia aqui louvando, glorificando o nome do Senhor. Esqueci de dizer algo importante. Se você quiser fazer o seu pedido de oração, pode deixar aqui nos comentários, isso mesmo, pode colocar aqui na descrição desse vídeo, também tem o endereço das nossas redes sociais, você pode mandar lá no Instagram e no Facebook também. Quero ser aí uma intercessora na sua vida, amém? Quero orar por você, então você pode deixar o seu pedido de oração. Já pegou aí a sua Bíblia? Nós já vamos fazer a leitura aqui desse salmo, que ele tem 16 versos, e vai falar muito com o seu coração esse salmo, né? Uma pergunta que eu tenho para você antes de fazer a leitura: você ouve a voz de Deus? Você tem sido sensível à voz de Deus? E quando você ouve as direções que Deus lhe dá, você tem obedecido a essa voz? Será que você tem praticado tudo que Deus tem te falado através da sua palavra? Você tem sido obediente a Deus? Ou no meio da correria do seu dia, você tem se esquecido de ouvir a voz de Deus? Você não lê mais a palavra, você não medita mais na palavra, você tem deixado de lado. E muitas vezes, quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós tomamos direções erradas, decisões erradas, decisões precipitadas. Por isso, nós temos que sempre estar louvando, glorificando, parando um momento para adorar a Deus, para meditar na sua palavra, porque Ele quer falar conosco, Ele quer falar comigo e Ele quer falar com você. Vamos ler? Exortação e louvor e obediência. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo de Asaf. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar tamborim, e suave harpa com saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os meus ombros do peso e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamastes na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, meu povo, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio
de ti, Deus alheio, nem se proste diante de Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não quis escutar a minha voz, e Israel não entendeu. Assim deixei de andar na teimosia do meu coração, segui os meus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino e saciaria com mel que escorre da rocha. Esse verso aqui 13, né? Ele é bem marcante. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Então aqui, o salmista Asaf, ele chama o povo a se reunir para adorar o Senhor. E era ali um momento de adoração, né? E ele era ali um mensageiro para aquele povo, ele reuniu o povo para adorar, né? E ele disse: cantai com júbilo, celebrai, salmodiai, tocai, né? Eram atitudes que eles deveriam fazer ali, né? Tocar os instrumentos, louvar a Deus, se reunir. Mas nesse momento ali da adoração, né? Nesse momento, o mensageiro do Senhor recebe uma mensagem especial de Deus e transmite para o povo. Então, enquanto eles louvavam, Deus falou com ele, Deus falou com o sacerdote. Então, olha só que interessante, né? Quando nós louvamos, adoramos verdadeiramente o Senhor, Ele fala conosco, Ele fala com o povo também ali na adoração, durante a adoração. Eu já vivi isso, né? Muitas vezes eu fui no culto e naquele momento inicial em que nós estamos louvando a Deus, né? Que a banda está tocando, nós estamos louvando do fundo da nossa alma. E às vezes nós percebemos Deus falando conosco tremendamente, nós sentimos aquela presença e Deus fala conosco. E aqui aconteceu isso. Enquanto adoravam, enquanto louvavam, Deus mandou uma mensagem, mas era uma mensagem de exortação para o povo. A ocasião aqui era uma festa do calendário de Israel. Não sabemos qual festa poderia ser a Páscoa ou a festa dos tabernáculos. O Salmo traz aí à mente 3 aspectos diferentes da verdadeira adoração. 3 aspectos diferentes da verdadeira adoração. Número 1, do verso 1 ao verso 5, louvar o nome do Senhor. O líder convoca uma reunião com o povo, com os músicos, com o sacerdote, né? Todos que estavam ali, os que deviam tocar os instrumentos, tocar as trombetas. E nessa ocasião, eles foram usados instrumentos e vozes para adorar a Deus. Então eles se juntam para celebrar, se juntam para adorar esse Deus tremendo, esse Deus grande. Como é importante o momento da adoração e do louvor. É um momento especial em que nós glorificamos o nome desse Deus que é santo, 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 Deus de toda a terra, de todo o universo, um Deus grande e poderoso que merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Então, do verso 1 ao verso 5 vai destacar aí sobre essa convocação para adorar, para celebrar, para cantar. Então o povo obedece e eles começam ali a tocar. Então ele disse assim, né? Enquanto tocavam, ouço uma linguagem que não
conheceram. Então já vamos para a parte 2, ouvir a palavra de Deus, do verso 6 ao verso 10. A última oração do verso 5 deve ser traduzida por: ouvimos uma voz da qual até então não tínhamos conhecimento. É a revelação, é quando Deus ali traz revelação para o profeta, para entregar para o povo. É algo assim, né? Que eles não tinham conhecimento. Deus veio, né? E entregou essa mensagem para o sacerdote e ele declarou ali para o povo. Era uma mensagem enviada por Deus e registrada aí dos versos 6 ao verso 9. Livrei os meus ombros do peso e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, era Deus falando, ó, clamaste na angústia e eu te livrei. Ouve, povo, eu quero exortar-te. Não haja no meio de ti Deus alheio. Então ele estava aqui falando a respeito de adoração de outros deuses, deuses estranhos. Daí ele vai dizer que ele é o verdadeiro Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, eu que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Então era uma mensagem enviada por Deus. Em algum momento da adoração, um sacerdote recebeu essa mensagem e Deus a proclamou para o povo. Então a ênfase deste salmo está aqui nesse verso 6 ao 11, que é a ênfase desse salmo é ouvir a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? Quando Deus fala com você, você tem ouvido? Você tem obedecido a voz de Deus? Deus, ele nos dá muitas direções. Ele nos dirige para o que nós precisamos fazer. Muitas vezes nós não obedecemos. Assim como o povo de Israel não obedecia, desobedeceram a Deus, adoraram outros deuses, Fomos mal agradecidos porque Deus havia tirado aquele povo da escravidão do Egito e esse povo murmurava, reclamava, desobedecia, adoraram outros deuses, fizeram um bezerro de ouro. Então esse povo foi teimoso de não ouvir a voz de Deus, de não escutar a palavra de Deus. O Senhor sempre lembrava o povo com frequência do livramento sobrenatural da escravidão do Egito e de seu poder que havia realizado tal feito, Então Deus sempre lembrava o povo desse amor, dessa aliança que ele tinha com o povo de Israel. E a mensagem também lembra como o povo não confiou em Deus em Meribá, lá em Êxodo 17, e fala dos falsos deuses das nações vizinhas, o que eles têm para oferecer, Deus pergunta aí, Olha só. Ouve, meu Deus, meu povo, e exortarei. Ó Deus, ó Israel, se me escutaste, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante de Deus estranho. Eu sou teu Deus, que tirei da terra do Egito. Mas o povo não quis escutar a minha voz, Israel não me atendeu. Assim eu deixei andar na teimosia. Então ele que permitiu tudo, ele deixou o povo andar na teimosia por causa da desobediência. E o que esses deuses estranhos tinham para oferecer para esse povo? Porque somente o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro que tinha poder, que fez maravilhas, fez tremendos feitos para esse povo. 3, do verso 11 ao verso 16, obedecer à vontade de Deus. Do verso 11 ao verso 16, a adoração e o serviço andam juntos, o que significa que devemos seguir as ordens de Deus. Então, a adoração e o serviço andam juntos. Adorar, obedecer, a voz de Deus e seguir
as suas ordens. Porém, a nação não obedeceu a palavra de Deus e ele precisou aí, né, colocar o povo aí de castigo, vamos dizer assim, como um pai amoroso, como um pai bondoso que corrige o povo, né? Teve que colocar esse povo de disciplina, tudo por causa dessas atitudes de desobediência e de surdez espiritual. Isso mesmo, você já ouviu falar isso? Surdez espiritual. É quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós não paramos para ouvir a Deus. E aí nós ficamos surdos. E aí às vezes nós vamos no culto e falamos assim, nossa, mas Deus não tem falado comigo. Deus não fala mais comigo. O que está acontecendo? Não é que Deus não fala, é você que não tem ouvido. É essa surdez espiritual que tem te deixado, surdo para a voz de Deus, né? Então esse povo estava aí com essa surdez espiritual e também desobedientes, não apenas, né, sentimos a dor da disciplina, como também perdemos as bênçãos. Então, quando desobedecemos, não é só aquela dor da disciplina, mas também perdemos as bênçãos de Deus. Isso mesmo, a desobediência traz consequências terríveis e uma delas é que nós perdemos muitas bênçãos por causa disso. Talvez você esteja falando, né? Ai, não tem acontecido nada na minha vida. Estou aí, né, vivendo um momento difícil, mas será que você tem obedecido a Deus ou você está andando em desobediência? Porque quando estamos andando em desobediência, nós perdemos muitas bênçãos de Deus. Deus quer fazer infinitamente mais na sua vida, mas para isso você precisa obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer as direções que Ele te dá. Então aqui vem lembrar ao povo que Deus, Ele tirou água da rocha para o povo de Israel, mandou maná do céu, mandou as condornizes, mas Ele queria fazer muito mais para esse povo. Ele poderia ter feito ainda muito mais se esse povo obedecesse a Ele. Então aqui, né, Deus estava preparado para tirar mel da rocha para dar para eles. Olha o que fala no verso de número 16. Eu os sustentaria com um trigo mais fino e saciaria com mel que escorresse da rocha. Então saiu água da rocha, mas Deus queria dar mel, ou seja, Ele queria dar muito mais para esse povo, mas o povo não obedeceu. Deus quer te dar muito mais. Continue firme, continue obedecendo a Deus, que Ele quer te dar muito mais. Ele não quer te dar só água da rocha, não. Ele não quer mandar só maná do céu. Ele quer te dar muito mais. Olha só, Ele quer te dar trigo mais fino. E Ele quer te dar mel. Ele quer te dar o melhor dessa terra. Ele quer te abençoar. E Ele mandou então maná do céu, mas teria mandado muito mais. Mas olha essa palavra. Ele não mandou. Por quê? Olha esse se. Se o povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Então, esse se é uma palavra muito pequena, né? Mas acarreta sérias consequências. Se eu tivesse obedecido a Deus, se eu tivesse escutado a Deus, se eu tivesse ouvido a voz do meu pastor, nada disso teria acontecido. Se eu tivesse ouvido os meus pais, o conselho da minha mãe, do meu pai, nada disso teria acontecido. Então, Deus está exortando o povo e Ele está dizendo para você também, se você, passou aí um carro barulhento aqui na minha rua. Se o povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, Ele está falando isso para você também. Essa fala não foi somente para o povo de Israel, não foi somente para Asaf,
Não foi somente para os adoradores que estavam aí nesse culto adorando a Deus. Essa palavra está vindo para você. Se você tivesse ouvido a voz de Deus, se você tivesse escutado a Deus, tua vida não estaria assim. Porque nós, quando não obedecemos a Deus, sofremos consequências das nossas atitudes. Porque nós temos o livre arbítrio. Ou nós escolhemos andar com Deus, ou nós não andamos com Deus e fazemos coisas erradas. E aí, quando fazemos essas coisas erradas, andamos no caminho de pecado, nós vamos sofrer as consequências pelas nossas atitudes. Tudo isso por não ouvir a voz de Deus. Em nossos dias, devemos refletir muito sobre essa palavra. Deus, Ele tem planos formidáveis para mim e para você, para cada um de nós. Uma vida que jamais poderíamos imaginar, é isso que Ele tem para nós. Porém, muitos de nós não querem parar para ouvir a voz de Deus e seguir a sua direção, mas hoje é manhã de reflexão, é manhã que eu estou te convidando a parar um pouco com a sua correria do dia a dia, a parar de focar nos seus problemas, focar em coisas que não vão acrescentar em nada na sua vida, parar um momento para centralizar, para ouvir a voz de Deus, para meditar na palavra do Senhor, para fazer um momento de adoração. Deus está te convidando hoje para parar, pare, louve, adore o meu nome, escuta a minha voz, que eu quero te dar direção nessa manhã. Aleluias! Deus está te convidando para ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Jesus disse lá em Lucas 11:28, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Deus tem bênçãos tremendas para você, mas para isso você precisa obedecer. Aleluias! Estou sentindo uma presença muito grande aqui nesse momento de reflexão. Deus está falando conosco nessa oração. A sua presença é real aqui. Eu posso sentir Deus falando conosco através dessa exortação, porque não podemos ouvir só palavras que nós queremos ouvir. Precisamos ser exortados, precisamos ouvir palavras de exortação. Deus está nos exortando aqui hoje a ouvir a sua voz, porque nós precisamos ouvir, seguir a sua direção, obedecer a sua palavra, obedecer o seu mandamento. E quando nós andamos em obediência, Deus tem muito mais para nós. Deus tem muitas bênçãos para mim e para você. Tremendas coisas Deus quer fazer na sua vida. Pare um pouco para ouvir a voz dele. Para um pouco para você escutar a voz do Senhor. Você precisa ser sensível à voz de Deus. Não endureça o seu coração quando estamos com o coração duro. Nós não ouvimos a voz de Deus. Você precisa aí haver um quebrantamento. Precisa ter um quebrantamento no seu coração. Quebrar esse coração de pedra. Só através dele, só através de Jesus. Só através dele nós temos aí essa salvação e ele nos transforma. Transforma o nosso coração, né? Tira esse coração de pedra e coloca em nós um coração sensível, um coração cheio de paz, um coração sensível. Ele ouve a voz de Deus. E Jesus está falando para mim e para você que felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Então a palavra de hoje para mim e para você é: obedeça. Me louve e me obedeça. Eu quero falar contigo, eu quero lhe dar direção e eu quero te dar muito mais. Eu quero te dar trigo mais fino.
e eu quero tirar mel da rocha para você, ou seja, eu quero fazer coisas tremendas para você. Imagina aquele povo, quando saía água da rocha para eles, quando caía maná do céu, era algo tremendo que Deus fazia para o seu povo. E Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Obedeça, escuta a voz de Deus, anda nos seus caminhos. Essa é a ordem para mim e para você. Verso 13. Arrisca aí na tua Bíblia, pega uma caneta, pega um marca-texto. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria contra os adversários, aleluias. Eu o sustentaria com trigo mais fino e saciaria com mel. Então é isso que Ele quer fazer para você. Grandes bênçãos, coisas grandes Deus tem para você. Mas para isso você tem que obedecer. Amém? Palavra tremenda. Leia novamente o Salmo de número 81 durante este dia, durante essa quarta-feira. Medite nela mais uma vez, porque a palavra nos diz que nós devemos meditar dia e noite. Então, não é só agora, nesse momento de reflexão, mas durante o dia, vamos manter essa mesma reflexão dentro do nosso coração, para que Deus fale melhor conosco. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã, nós estamos aqui jubilosos. Nós estamos aqui engrandecendo o Teu nome, queremos Te louvar, queremos Te agradecer pelos Teus grandes feitos na nossa vida, por todas as bênçãos que nós recebemos de Ti, ó Deus. Muito obrigada, Pai, por cuidar de nós nos detalhes, por isso Te adoramos, Te glorificamos, ó Deus. Tu és tremendo, Tu és grande, Tu és poderoso, outro Deus não há, somente a Ti, Senhor. Ó Deus de Israel, o Deus que cuidou daquele povo e continua cuidando de nós, continua tirando água da rocha, continua mandando maná do céu, continua mandando providência para as nossas vidas, mas para isso nós temos que obedecer, Senhor. Continua nos mantendo nos seus caminhos, no caminho da obediência, Senhor, que o nosso coração esteja sensível a ouvir a Sua voz. Nós queremos cada dia mais, Senhor, ouvir a Sua voz. Fala conosco, Senhor, aleluias. Fala ainda mais conosco. Hoje nós podemos sentir aqui a Tua presença. Foi tremendo aqui no Salmo 81, Senhor. Que nós possamos aplicar essa palavra no nosso dia a dia. Que nós possamos Te obedecer, Te ouvir e praticar as Tuas palavras e andar nos Teus caminhos. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, porque sem Ti nós não saímos do lugar. Nós passamos por momentos difíceis, Senhor, de adversidade. Muitas vezes, Senhor, os dias maus, os dias difíceis, nós ficamos aí focados nos problemas e nós esquecemos de ouvir a Sua voz, Senhor. Que o Senhor possa nos sustentar nos dias da adversidade, que nada possa nos tirar dos Teus caminhos, Senhor, que nós possamos suportar as tribulações com fé, com esperança e com amor. Ó Pai, muito obrigada por essa palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai. Te louvamos e Te bendizemos nessa quarta-feira. Abençoa o nosso dia, que seja um dia abençoado, Senhor. Nós consagramos o nosso dia a Ti, cada minuto e cada segundo em Suas mãos, Senhor. Cuida da nossa ida, da nossa volta, da entrada e da saída. Abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, abençoe o nosso trabalho, abençoe nossos companheiros de trabalho, abençoe os nossos chefes, os nossos diretores, os nossos gerentes, quem comanda o nosso trabalho. Abençoa quem está à frente
abençoa nossos governantes, abençoa o nosso prefeito, abençoa o nosso governador, o nosso presidente, abençoa a nossa nação. Nós oramos também por Israel, Senhor, que está passando por ataques, por guerra, Senhor. Abençoa aquele povo, Pai, entra com providência, Senhor. Quantas pessoas estão morrendo, Pai. Nós oramos aqui pela nação de Israel. Oh, obrigada, Pai, por esse momento precioso na Tua presença. Como é bom estar contigo, como é bom estar na Tua presença. Oh, Deus, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós te louvamos. Não podemos viver sem Ti. Oh, Deus de Israel. Te louvamos, Pai, nessa manhã. Amém e amém. Tremendo a presença de Deus aqui nesta oração. Não sei se você sentiu aí, mas a presença está muito grande aqui. Deus é bom, né? Como é bom sentir essa presença, essa paz no coração, essa paz que excede todo o entendimento, que apesar das dificuldades, né? Sentir essa presença nos enche de esperança, nos enche de paz e nós podemos ter a confiança desse cuidado que Deus tem comigo e com você, amém? Continue firme, continue obedecendo, né? Que essa palavra possa falar melhor no seu coração, né? Que possamos cada dia mais ouvir a voz de Deus. Nós temos que pedir isso para o Senhor sempre. Senhor, eu quero ouvir a sua voz, me deixa sensível para ouvir a sua voz, amém? Beijo no coração, fica com Deus, foi muito bom estar com você aqui. Continua firme comigo, quero ser uma intercessora na sua vida, fica firme. Amanhã estaremos aqui firmes e fortes no Salmo de número 82, amém?